Bem-vindos à Ponte para a Fé, eu sou a Deusa do Sol, esse é o seu canal de conexão com seres encantados. E hoje eu vou falar de uma figura muito emblemática que gera controvérsias no nosso atual neopaganismo, a senhora Morgana Le Fay. Para começar que o Le Fay, vamos lá, já começando com a bomba. O Le Fay, ele foi adicionado pelos franceses muitos anos mais tarde do primeiro conto registrado sobre ela. O Le Fay foi adicionado pelos franceses depois do surgimento dos contos do Rei Arthur, em que Morgana é associada ao mundo das fadas, né? Ela sempre foi, por quê? Adivinha por quê? Porque ela sempre foi uma. E aí eu já vou começar aqui a polêmica. Porque eu fui obrigada a ouvir esses dias que Morgana não era uma fada. Gente, eu acho que falta muito vocês estudarem os textos galês, né? Os textos da mitologia, da encantaria do país de Gales, que é a origem ali da tradição que traz a Morgana, né? Que também tem a ver com a parte do Rei Arthur. Então, vamos lá. Morgana é o nome que a gente conhece hoje em dia, mas o nome original é Morgen. Morgen significa em galês antigo aquela que veio do mar, nascida do mar. Dentro do folclore da encantaria, inclusive existem damas do mar, vulgo sereias, né? Que são as Mary Morgans, que tem esse nome, inclusive, em homenagem a ela. E por que eu acho que falta pouco a galera estudar história, mitologia e tudo mais? Se a gente for olhar ali os escritos galês, já eu confundo galês com gaérico, né? Gaérico é diferente. Os escritos em galês traz Morgan, os primeiros escritos, os mais antigos achados, né, do século VII, um manuscrito de Geoffrey de Monmouth, não sei falar o nome certo. Ele traz essa história de Morgana, nascida do mar, e que ela trouxe com ela do mar mais 8 irmãs, totalizando 9 irmãs, e que elas foram para a ilha de Innis Avalon, a ilha das maçãs, levar cura e sabedoria. No texto dele é descrito essas 9 irmãs como metamorfas, mulheres que andavam entre mundos, mulheres que andavam por entre neblinas, que sabiam magia da água, que sabiam várias magias de cura. E dentro ainda da mitologia céltica, tanto a parte galesa, irlandesa e escocesa, o outro mundo, ele sempre fica além do mar. Então, na parte galesa, o outro mundo está além do mar, nas névoas. A parte irlandesa é as ilhas, Tinanog, High Brasil, Magmellen, e outras ilhas que eu não sei pronunciar o nome, também estão depois das 9 ondas. Na mitologia escocesa, o outro mundo está além do Mar do Oeste. Eu já tive prazer de ver esse Mar do Oeste, foi muito legal, daqui a pouco eu conto. Então, a gente sempre vê o outro mundo nesse lugar do além do mar. E Morgan, quer dizer, nascida do mar. Ô querido, de onde você acha que ela veio? Junta as peças, tudo um pouquinho ali só. De onde você acha mesmo que ela veio? É impossível não falar que Morgana, não é uma encantada. Não veio do mundo encantado. E eu tenho um vídeo aqui no canal do YouTube em que eu falo das minhas memórias um pouco de Avalon. Desse lugar da ilha, como uma ilha de cura, uma ilha de sabedoria, em que os primeiros druidas, as do lago, que inclusive estão na mitologia galesa, como fadas do lago, damas que saem do lago e ensinam as pessoas sobre cura, que inclusive tem um livro antiguíssimo, e eu tenho esse livro em PDF em galês, inglês e galês, Os Médicos de Midvale, que os gêmeos são filhos da Dama do Lago,
que quando ela foi embora, depois que o marido dela bateu nela 3 vezes, e ela falou que ela não iria aceitar que ele batesse nela, ela deixou um livro para eles ensinando tudo sobre as ervas. E esses foram os primeiros médicos, que é conhecido como médicos medievais. E os escritos desse livro antigo, esse livro medieval, foram tipos dos sobrinhos, parentes próximos deles que transcreveram as sabedorias. Então veja, a gente tem registros de filhos de fadas, filhos de encantados do outro mundo, trazendo essas curas, né? Uma do lago. Do lago é um título, uma nomeação, né? Um tipo de encantada. E Morgan, quando vem Morgan com as irmãs do outro mundo para tomar conta, para fundar Avalon, a ilha de cura, a ilha de ensinamento. Quando a gente vai lá em Glastonbury, tem acesso às águas que são um reino liminar entre esse mundo e o outro mundo. A gente vai lá, a gente aprende muita cura. A gente aprende muita cura. Quando a gente traz ali a sabedoria do cálice, da espada, que tem aquela coisa toda do rei Arthur ali, mas fala de uma cura do feminino, uma cura do masculino, uma cura através das águas, a cura através das árvores celtas que demandam naquela região. Quando você anda entre os antigos carvalhos que têm histórias deles registradas há mais de 1000 anos em livros antigos, eles já existiam. Carvalhos lá registrados que um lugar chamado Avenida dos Druidas, né? Então todo mundo tem contato com aquelas águas lá, sabe das curas que elas fazem, tem relatos incríveis de cura, de acessos espirituais, downloads e mais, porque são águas que vêm do outro mundo, que vêm do mundo encantado. É inegável tu falar para mim que essas águas, elas são normais, né? E dentro desse mundo neopagão, por que eu tô falando neopagão? Porque agora começa as doideiras. No mundo neopagão, Morgana é tida como qualquer coisa menos uma encantada. Então confunde-se muito como se ela fosse pleidiana, como se fosse isso, aquilo, outro, e não é. Morgan faz parte de uma Morgan faz parte de uma hierarquia espiritual construtora de mundos junto com as suas 8 irmãs. É tido em várias mitologias célticas. Quando eu falo célticas, eu falo escocesa, galesa, irlandesa. Tem pessoal de Portugal ali também. Existe a irmandade das 9 irmãs, das 9 bruxas. Isso existe por toda a região céltica, toda. E ela sempre guarda esse lugar de guardar um caldeirão precioso, de guardar algum cálice, de guardar magia de cura, de estar em lugares sagrados. As 9, sempre existe as 9. Dentro da mitologia nórdica também existem as 9 ondinas, filhas de Ran, que dão a luz ali ao deus Rendel. Existem as 9 ondas que você passa no mar para ir para Tinanog. 9 anos de tempo de iniciação druídica. 9 mundos de Gridásio. Olha, gente, não é coincidência as 9, né? Mas a Irmandade das 9, as 9 Morganas, de modo geral, por assim dizer que elas têm nomes diferentes, mas são 9 Morganas. Essas mulheres estão dentro da mitologia céltica, tendo vários nomes, como guardiãs de lugares de cura, de ensinamentos de cura. Assim como a gente vê as Nornas, né? As 3 senhoras do destino, as fiandeiras, a gente vê elas representadas, as moiras gregas, por exemplo, as senhoras tecelãs, a gente sempre vê as 3 senhoras do submundo que tecem o fio da vida, cortam o fio da vida, que vem passado, presente e futuro. Gente, são as mesmas entidades, só que com roupas diferentes, tá? Então, sim, Morgan, uma super curandeira, uma super mulher, uma super encantada que veio ao mundo dos humanos. Ela também já encarnou ao mundo dos humanos a trazer esse ensinamento, trazer sua cura, e daí vem toda a carga, toda a história que a gente conhece, que entrou no mito do rei Arthur, né? E acaba que no equívoco dessa história, que pega muito imaginário de todo mundo,
As pessoas usam como referência, por exemplo, Brumas de Avalon. Brumas de Avalon não é um livro psicografado. Brumas de Avalon é um livro que, se você estudar a história, você consegue montar ele, que traz muita coisa da autora, da época que ela fez, traz memórias dela, sim, porque ela participou daqueles ritos, ela fez parte, traz memórias dela, mas não é um livro psicografado, não é um livro que a gente pode usar como base de estudo espiritual. Ele é um livro de romance, né? E a gente vai estudar livros de sacerdotisas mais sérias, que não só sei esses tipos de livro. Uma aqui que eu indico bastante é a líder do Templo da Deusa lá de Glastonbury, que é a Kate. Fugiu o sobrenome dela, gente, mas a coisa deu escrito aqui embaixo quando vocês vão ver no YouTube, vai estar escrito aqui embaixo. Que é a Kate, tem os livros, tem a Diana Telindro, tem a Anyone lá, Avalon. Tem várias pessoas lá da região que trazem um trabalho muito sério disso, não só como um romance, uma novela, né? Eu já estive na Cornualha, eu já estive onde é o castelo do Rei Arthur, já estive em Glastonbury, na abadia, onde tem o suposto túmulo do Rei Arthur, já estive na caverna de Merlin, já estive em todos os lugares, e realmente você sente que tem algo diferente ali. Mas qual que é a questão da história? Não existe nenhum documento 100% comprovando que esse povo existiu, né? Já começa aí, né? Historicamente falando. Mas existem manuscritos muito antigos que se referenciam a eles. Lembrando que boa parte dos documentos antigos a gente não tem tanto acesso mais, porque se perderam num tempo. Mas um dos registros mais antigos em relação a Morgana e a Irmandade das Nove é esse manuscrito do século VII, no castelo do Rei Arthur. Por que esse castelo é considerado, né? Existia um manuscrito antigo de algum padre da região que falava que antigamente aquele castelo pertencia a um rei chamado Arthur. O rei da época quis meio que comprar aquele castelo, pegar aquele castelo para ele, porque ele tinha essa questão com o Rei Arthur. Ele gostava da lenda, da história, e ele achou esse manuscrito, e isso inclusive está escrito numa pedra lá no castelo, tá, gente? Ele achou esse manuscrito desse livro desse padre e se embasou isso. Então essa é a única prova, em teoria, que a gente tem para confirmar que aquele castelo pertencia a Arthur ou não. E assim como também pedaços de histórias, pedaços de textos, que falava que Merlin se retirava do castelo, ia para a caverna embaixo, que tem lá na praia, se retirar, fazer suas meditações, né? Há vertentes falando que Merlin morreu naquela caverna ou não, porque as pessoas esquecem que Merlin, que inclusive o verdadeiro nome também não é Merlin, é um outro nome em galês que para mim é pronunciável, tipo Murten, alguma coisa do tipo. Mas vamos lá, Merlin também é um título, não é um nome de um druida, né? Já é um tipo de hierarquia, assim como Morgana, como ela fez um trabalho muito importante aqui na Terra, dentro da bruxaria e da magia, né? Na hierarquia espiritual, Morgana se tornou um título. Então, quando a gente conhece uma bruxa no astral, e eu conheço uma em que ela se intitula Morgana, ela tem uma iniciação espiritual maravilhosa, fantástica, né? Existe a hierarquia espiritual das Morganas, mas as 9, a Irmandade original, vamos botar assim, as chefes, elas são, sim, fadas, são seres, sim, do outro mundo, são encantadas. E como eu falei, é só vocês pegarem os textos antigos, mitológicos celtas, e saber ler, saber interpretar. Então, se vocês por algum momento virem alguém falando que Morgana não é fada, liguem suas antenas, porque as pessoas ainda acham que fadas são sininho, são seres pequenininhos de asinhas fofinhas indo lá nas florzinhas fazer magiquinha. E não é. Fadas, seres encantados, principalmente fadas, o conceito fada, são senhoras construtoras de mundo, moldadoras de realidades. As 9 fazem parte da formação, realmente da fundação de Avalon.
como ilha sagrada, não só espiritualmente, fisicamente, inclusive. E, inclusive, uma curiosidade aqui, essa questão de Avalon ser uma ilha sagrada, né? Há estudos arqueológicos que falam, que comprovam que em Glastonbury, há muitos, assim, séculos atrás, era rodeada por água. Realmente existe a região, existe um pântano ali do lado. É uma região com muita bruma, né? E por isso essa associação muito de Morgana, bruma, as águas, né? Pensa que Morgana veio das águas, ela sabe ler as águas muito bem. Ela sabe essa magia. Dentro da magia de Avalon, esse lugar do oráculo com a água, né? Isso é muito característico, esse tipo de oráculo. E existe essa questão arqueológica com Glastonbury. E existe uma outra suposta ilha, essa é bem suposta, que fica um pouco mais afastada. Mas assim, algumas pessoas olham pra ela tipo assim, pode ser ela também. Não lembro o nome agora, tá, gente? É um nome muito esquisito que eu não sei pronunciar. Mas é na Inglaterra, essa outra ilha. Difícil de chegar também, é uma ilha que não tem nada, só tem um farol, não tem nada. E essa ilha lá de Glastonbury tem essa questão ali, porque já existiu um monte do Thor, inclusive aquela estrutura do Thor que a gente vê muito nas fotos, nas imagens, que eu tenho aqui no meu Instagram, fotos e vídeos que eu fui lá. Aquilo foi construído muito posteriormente, quando já tinha os católicos, os padres ali, já tinham construído a abadia, e construíram aquela estrutura em homenagem a São Miguel Arcanjo. O sagrado era um monte de 7 camadas, ele já era sagrado para os druidas ali. Já rolava rituais, muita coisa ali naquele monte. As fontes já existiam, inclusive o próprio pessoal do Charles Swell fala que a fonte já existia muito antes do pessoal da abadia chegar. É imemorial aquela nascente. Então eu sei que tem algumas vertentes também que falam que José de Arimateia chegou e fundou algumas coisas, né? Deixou o cálice e tudo mais. Se eu fosse estudar a fundo mesmo o cálice nunca vai ser algo físico. O cálice é uma energia, um DNA muito precioso, né? Mas aquela fonte já existia desde tempos imemoriais, já existia ali o Charles Swell. Há uma outra versão também que fala que José de Arimateia fundou ali a fonte da água preta na abadia. E aí, não sei se isso realmente se confirma, mas aquela água da abadia, ela tem muitas histórias também de cura ali dentro. Inclusive, ela fica dentro da capela da Lady, né? Aquela água pertence a uma deusa, como muitas coisas em Glastonbury, em Avalon pertence a uma deusa e ao deus também. Mas ali você sente uma energia feminina muito forte. E lá dentro da abadia, como eu falei pra vocês, tem o suposto túmulo. Por que é o suposto túmulo? É dito na história, né, uma das partes mais emblemáticas da história de Morgana, que ela levou Arthur para Avalon quando ele foi ferido na guerra. E que lá ele ia ser curado. E de fato Avalon era uma ilha de cura. E aí, quando o pessoal estava fazendo reformas e reformas daquela abadia, porque aquela abadia pegou fogo algumas consideráveis vezes, eles acharam esse túmulo de um casal abraçado. E era um túmulo muito, muito antigo. Tinha algumas questões ali que indicavam que era alguém importante. E aí deu-se a entender que era Arthur e Guinevere. Mas ninguém consegue comprovar, mas também ninguém consegue dizer que não. A minha experiência quando eu fui lá a primeira vez foi há quase 4 anos atrás. Vou botar assim, no meu primeiro dia, né, mesmo, eu fui na abadia e no que eu sentei lá em frente ao túmulo, eu comecei a chorar copiosamente. E eu comecei a ver vários cavaleiros, assim, vários homens juntos ali e tal. Eu vi a imagem do rei e é lindo, lindo, lindo. Então mesmo que não tenha sido ele, ali já virou meio que um ponto de poder, um ponto de encontro com essa egrégora dos cavaleiros arturianos. Eles são muito presentes naquela região, espiritualmente falando.
Eles protegem muito ali a ilha. E inclusive Innis Avalon, essa ilha, ela tem frequências em que você acessa essa ilha, para você acessar a verdadeira Avalon. É chão, viu? É chão, é muito chão. Mas você vai galgando, né? Lugares e lugares e lugares. E eu falo pra vocês, gente, uma experiência assim de anos, né? Indo pra lá, fazendo peregrinação, indo voltando, conversando com seres encantados. Avalon é um lugar regido pelos seres encantados. Ela está dentro de Annwn, ela está dentro desse lugar que pertence a eles. Avalon é uma das ilhas do outro mundo. É um dos lugares que tem os fortes dos encantados dentro dessas ilhas. Então a gente tem Caer Sidi, a gente tem Caer Pedifran, Caer Ridvi, e aí a gente tem Innis Avalon, tem várias ilhas. E lá é uma das ilhas, né, que é essa ilha de cura, regida pelos seres encantados. Avalon sempre foi um lugar que era mais próximo aqui vamos botar assim, do reino dos humanos. Então, isso eu falo lá no outro vídeo, vocês viram lá no meu YouTube, das minhas memórias de Avalon, mas eu falo aqui pra vocês de novo. Avalon era um lugar que os humanos conseguiam ir e vir, né? Os primeiros druidas sacerdotisas ali, eles eram meio fadas, meio humanos. Eles tinham esse contato, eles conseguiam ir para outro mundo e voltar. E eu realmente lembro de estar no outro mundo. Eu lembro do véu que separava, eu lembro da energia diferente. E eu via humanos vindo aprender sobre coisas, e eu via gente tratando eles de outras formas. Era muito legal, muito emocionante, por assim dizer. Então, Morgana foi tão importante para o nosso mundo, ela conquistou e fez tanta coisa que ela ganhou o patamar de deidade. Por isso que algumas vertentes também trazem ela como deusa. Na verdade, que Morgana é uma entidade muito complexa, requer realmente muito estudo, muita vivência, mas Morgana sempre vai trabalhar nesse lugar com a gente da recuperação do nosso poder pessoal, do despertar da magia, do mistério, do sacerdócio, da conexão com as águas, da clarividência, clareaudiência, mediunidade, lugar de cura de traumas sexuais. É uma energia, sempre que eu vejo assim, preto e roxo. Sempre esse lugar, preto e roxo, mas com muito mistério, muita devoção. Já vi ela rodeada de energia férica, assim, com umas fadas em volta. Ela é muito respeitada, muito poderosa. E se você quer saber mais, realmente, assim, estude em fontes confiáveis, com autoras, com pessoas que, sabe, realmente vivem a Avalon, convivem com a Avalon, têm contato com a Avalon, fisicamente, no astral, que for, né? Procure bem essas referências, para não cair em materiais que talvez pode trazer informações que são conflituosas. Obviamente, faça suas experiências, conheça por si mesmo. Morgana, se ela quiser aparecer para você, ela não tem nenhum problema para aparecer, mas ela vai te fazer mexer, te movimentar, sabe? Você vai entrar num lugar de muito mistério, muita iniciação, assim, com ela, é muito gostoso. E agora, só voltando aqui, uma coisa que eu ia contar, da questão do Mar do Oeste, né? Que eu falei com vocês que eu já vi esse Mar do Oeste. Eu tava numa ponte das fadas, na Escócia, nessa última peregrinação, e eu precisava voltar para um lugar, né, para um castelo que eu ia, o Castelo das Fadas. E era simplesmente eu ter virado o carro e voltado. E eu fui seguir o GPS, porque, enfim, não tava tendo muita noção de onde eu tava. Eu dei uma volta imensa na ilha, na parte onde eu tava. Na hora que eu tava dando a volta de carro, em algum momento, eu juro pra vocês, em algum momento, eu passei a barreira do espaço-tempo. Porque eu sentia que eu tava em outro lugar, que eu tava em outro tempo, que tinha acontecido alguma coisa diferente. E eu passava por ruínas, eu via muitas ruínas no lugar onde eu tava. Essas ruínas, elas existem, mas assim, eu lembro que eu olhava pro mar e eu via lugares muito antigos. Eu via fazendas, casas muito, muito antigas. E eu sabia que eu tava deslocada do meu tempo.
E eu tentava ver assim, vou descer do carro, tirar uma foto. E, tipo assim, não me deixavam sair do carro. Era tipo assim, passe por ali e dê a volta. E eu juro pra vocês, gente, sei lá, essa volta de carro levou, vamos botar assim, 20 minutos, meia hora no máximo. Pra mim, aquilo parecia que eu tava lá, quando eu terminei a volta, parecia que eu tava lá há anos. Juro pra vocês, há anos. Tipo assim, 1000 anos. Eu não sei explicar pra vocês, assim, muito em palavras. Porque eu saí da ponte, eu dei a volta, passei por lugares, eu via lugares assim, eu vi o mar o tempo todo. E eu voltei pro mesmo lugar. Eu voltei pro mesmo lugar onde eu tava. E no que eu voltei, eu tava com o Kaleag nesses dias. Eu vi a Kaleag só mexendo nas fias do destino. Um monte de fada. E eu fiquei assim, o que aconteceu? E aí, era, sei lá, meu 4º dia de viagem, eu acho, no máximo. Sim. E parecia que eu tava lá há anos, há muitos anos. Parecia que eu tinha, sei lá, ficado lá, uma parte minha tava lá. E realmente não sei explicar pra vocês. Eu dei essa dobra no tempo aí e eu via esse mar. E esse mar era completamente diferente de qualquer mar que eu já vi na minha vida. E lá, fisicamente falando, já é Mar do Norte, né? Mas realmente assim, eu vi outro mundo. Essa foi a minha experiência vendo o Mar do Oeste. Então é isso, gente. Ó, dá uma olhada no nosso canal no YouTube, que tem esse vídeo falando essa questão de Avalon. Não esqueça de olhar nosso site, conhecer nossas alquimias, nossos trabalhos com seres encantados. A gente também tem mapas, leituras oraculares. Tem bastante coisa acontecendo aí. Acho que em breve também acontecem outras coisinhas. A gente tem alguns trabalhos online também imersivos. E aí eu tenho alguns áudios especiais, que alguns estão gravados. E acho que em breve eles vêm mais pro mundo. Eu vou atualizando vocês aqui das novidades. Ó, um beijo e até a próxima.